Olá, ABC, segunda-feira, 23 de janeiro, vamos juntos até às 30, ecoando as 7 cidades do Grande ABC. Muita informação, muitos assuntos, informação, serviço público e também, é claro, sempre um convidado especial, né? Pessoas com bons papos, histórias para compartilhar. E hoje aqui conosco a advogada especialista em direito eleitoral, a Natália Rubinelli. Natália, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Beza. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Felicidade toda nossa. E a Natália, né, pelo sobrenome Rubinelli, né, que é filha do nosso querido Rubinelli. Sim. Do Wagner Rubinelli, advogado também. Advogado eleitoralista também, viu? Ele também fez direito eleitoral. O seu pai é especialista também? Sim, inclusive ele se formou na mesma instituição que eu. Ah, que bacana. EGEP. Que legal. Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Que legal. A última vez que ele esteve aqui, estava como candidato a deputado. Federal, isso. Aliás, está como suplente, Isso, né? atualmente ele está como primeiro suplente, ele foi candidato a deputado federal pelo PSD e Partido Socialista Brasileiro, e nos orgulhou bastante, teve uma votação bastante expressiva. E aí eu acabei também seguindo a área do direito eleitoral, né, para acompanhar o meu pai aí legal, que bacana. Nos desafios. Que bacana, que legal. Advogada como pai, né? E também especialista na mesma área. Na mesma área. Na mesma área. Faz parte da OAB aqui de Santo André? Faço parte aqui da Comissão de Direito Eleitoral, estou como vice-presidente da Comissão de Eleitoral aqui da OAB de Santo André. Também sou membro da Comissão Estadual da OAB de São Paulo e da ABRADEP também, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Então, o direito eleitoral está muito presente na minha vida, não só pela família, mas também pela área que eu resolvi seguir no direito, que é o direito eleitoral, né? Legal. E o direito eleitoral, olha, nos últimos tempos, né? Nós tivemos um cenário político, um cenário comportamental. Uma estabilidade. E o direito eleitoral muito em xeque aí, né? Todo mundo comentando do TSE, falando de eleição. Sim. Eu acho que para quem trabalha como você, quem é especialista no assunto, né? Cada dia, né, lê o jornal, entra até num grupo de WhatsApp, vê ali os comentários das pessoas, né, querendo falar do assunto, né? É verdade. É algo bem interessante. Não, assim, agora nós temos uma aula de direito eleitoral, de direito constitucional constante, porque a história do Brasil, ela faz com que a gente se atualize dia a dia a respeito de temas que estão na Constituição Federal, que estão no Código Eleitoral, porque cada dia é uma novidade. Né? Inclusive, recentemente, aí nós tivemos a decretação também da intervenção federal. Exatamente. Porque nós sabemos que o Brasil ele se encontra muito polarizado, né? Muito extremista, e a gente precisa realmente pacificar essa situação. Uma situação muito preocupante em que o Brasil se encontra e que a gente precisa neutralizar e fazer com que o atual presidente eleito consiga pelo menos fazer um governo que consiga parar com essa polarização, né? Estou confiante, acredito que será, acredito que vamos passar aí por esse período. E olha, será um dos assuntos, vamos falar muito sobre a intervenção federal, né? Uhum. A Natália vai falar muito, vai explicar, tem muitas dúvidas, né, como funciona. A Natália vai comentar bastante sobre isso. E falando em presidente eleito, vamos começar com a primeira notícia. No último sábado, o presidente esteve em Boa Vista. E olha, ele anunciou medidas de emergência à população Yanomami, né? Uma situação que ganhou o mundo, está todo mundo comentando, né? O estado ali da população Yanomami. E nós vamos mostrar, temos um vídeo do presidente Lula lá em Boa Vista falando dessas medidas emergenciais. Acompanhe. O presidente Lula esteve neste sábado em Roraima e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. O povo Yanomami sofre com a desnutrição e doenças como malária e pneumonia. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que 99 crianças do povo Yanomami morreram no ano passado na maior reserva indígena do Brasil por desnutrição, pneumonia e malária, entre outras causas.
O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública para enfrentar a crise na região. A pasta também anunciou o envio imediato de cestas básicas, insumos e medicamentos. A violência cresceu no território, cenário constante de confrontos entre indígenas e garimpeiros. O avanço da mineração ilegal impulsiona a proliferação de doenças como malária, tuberculose e até Covid-19, afirmam especialistas. Olha, tudo muito triste, muito triste. Eu vi fotos aí, as fotos estão sendo divulgadas, né? É resultado da boiada que passou, né? Aliás, o ex-ministro, né, Ricardo Salles, falou, vai passar boiada, vamos passar boiada. E aí o resultado da boiada que passou, né? Olha, tudo muito lamentável, né? Teve até uma pessoa uma indígena que faleceu dias depois, porque ela já estava no estado, né, muito muito vulnerável, ele estava muito isso, né? E ela acabou falecendo e é o assunto que, olha, estava pesquisando, né? Eu coloco o Google, todo mundo comentando, hein? O mundo inteiro. Não, e é chocante, né? O mundo inteiro comentando isso aí. Você fica triste de saber que essas pessoas estavam nessa situação e que houve uma omissão. Né? Que realmente o antigo governo, ele não se ateve, ele não se preocupou com os povos originários. E o que a gente vê não é uma lástima, é horrível, né? Sim, lamentável. Olha, vamos falar de coisa boa agora, né? Antes de focarmos aqui com a nossa convidada, que vai falar de intervenção, né? Explicar sobre a intervenção federal, entre outros assuntos. Mas falar de notícia boa agora, vamos falar do CHM, do Centro Hospitalar Municipal aqui de Santo André, que após um período pausas em razão da pandemia, voltou a ter atividades de voluntários lá nas alas do hospital, levando esperança, conforto, alegria aos pacientes. Está no ponto, Gabriel. Temos o vídeo, item 3. Pode soltar. Muito bem, então olha, que imagens bonitas, hein? Que legal esse trabalho dos voluntários aí no CHM. Põe novamente, Gabriel, põe as imagens só para dar mais uma passada aqui dessa ação que voltou, né? Volta agora no CHM. Olha que legal, hein? Isso foi na semana passada. É um grupo de cantores da capelania evangélica, alegrando pacientes, acompanhantes também, visitantes e funcionários das alas do hospital do CHM aqui de Santo André. Parabenizar o grupo, parabenizar os voluntários. Trabalho belíssimo que volta agora a acontecer aqui na cidade de Santo André. Vamos agora aqui voltar a falar, né, focar aqui na nossa convidada, no nosso bate-papo de hoje. Falar então de intervenção. Sim, que é o assunto mais falado dos últimos dias, né? Desde o dia 8 de janeiro. Sim. É verdade. Aliás, Natália, eu ouvi um próprio comandante, acho que é um rapaz do Exército mesmo agora, que o presidente, ele modificou, né? Tinha uma ala ali bolsonarista, ele colocou renovou ali a questão do Exército, né? Sim. E teve acho que foi um coronel que comentou que ele fez o certo. Naquele momento, a intervenção federal foi bem-vinda na área da segurança, não é isso? Exatamente. O presidente fez o certo. Qual é a sua avaliação? Antes de explicar essa questão da intervenção federal, como é que você viu essa ação do presidente? Também concorda? Ele agiu certo? Tinha que ser esse caminho? Bom, antes de mais nada, eu acredito que foi uma decisão acertada. Como eu havia dito, nós estamos aí num Brasil extremamente polarizado, em que as pessoas, elas, através de um representante fascista,
de um representante que não se preocupava nem um pouco, flertava diariamente com atos antidemocráticos. Então, ele fez com que as pessoas se encorajassem e mostrassem definitivamente o seu pior lado. Então, eu vejo esses atos do dia 8 de janeiro como atos realmente golpistas. Aquilo não foi uma manifestação, foram atos criminosos que realmente precisam ser apurados com o rigor da lei, porque não foi certo o que foi feito. Então, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele precisou estancar logo o sangramento desde o início, para que isso não se tornasse, aí não ficasse inviável ele conseguir governar. Porque a gente sabe que desde o dia das eleições, desde do momento do segundo turno, havia ali uma tentativa de fazer com que, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal também começou a intervir nos transportes públicos, dificultar ali o acesso das pessoas para irem votar. Isso também... Já na eleição, né? Já no dia da eleição. Isso já deixou o pessoal preocupado. Né? E depois aí nós vemos que no dia da diplomação também do presidente Lula, se não me engano, no dia 12 de dezembro, também nós tivemos aí alguns episódios muito preocupantes, né? Com ônibus queimados, com tentativas, mas tudo isso foi contornado. E logo após, no dia 8 de janeiro, que foi um dia que vai ficar, infelizmente, vai ficar marcado para sempre na memória de todo brasileiro. Inclusive, isso foi repercutido lá fora também. Foi vergonhoso o que aconteceu. Inclusive, chefes de Estado e presidentes de outros países viram isso como uma tentativa de golpe, realmente. Então, foi necessário a intervenção federal. E é importante a gente falar sobre a intervenção federal, porque os bolsonaristas, eles pediram isso lá atrás. Só que muita gente não sabe do que se trata. É bem lembrado, né? E assim, eles falavam, eles pediam, mas eles nem sabiam do que se tratava, né? E agora eles pediram e foi atendido o pedido deles. O presidente Lula, em uma de suas primeiras iniciativas, precisou, infelizmente, decretar a intervenção federal. Na área da segurança, exatamente. Sim. Agora, essa intervenção, até para... Vamos ao momento pedagógico aqui, né? No caso, quando o presidente ele aciona essa intervenção, né? O que é essa intervenção federal na área da segurança? Que é só na área da segurança. Sim. Às vezes o pessoal acha que é abrangente, não, né? não é abrangente. É especificamente na segurança pública no Distrito Federal. Então, a intervenção federal, ela está disposta ali no artigo 34 e 35 da Constituição Federal. E ela elenca algumas hipóteses em que, de forma excepcional, isso vai ser decretado pelo presidente da República. O presidente da República ele vai poder decretar essa intervenção. E nesse caso específico, foi necessário, foi preciso, porque nós estávamos em um momento ali em que, por omissão também das autoridades, ocorreu, até o momento a gente não sabe o que aconteceu direito, as investigações estão correndo, né? Inclusive o governador foi afastado, né? Pelo ministro, o secretário preso, estava lá em Orlando, né? Então, assim, a gente precisa averiguar e punir os responsáveis. Não apenas as pessoas que participaram desses atos, mas também as pessoas que financiaram, especialmente as pessoas que estão por trás desses atos golpistas, porque eles precisam parar. Então, essa intervenção federal, ela foi necessária. Já houve uma intervenção federal também, se não me engano, em 2018, quando Michel Temer precisou também decretar uma intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Também por conta de segurança pública ali, porque ele precisava pacificar naquele momento. E agora também nós precisamos pacificar não só o Distrito Federal, mas o Brasil como um todo, né? Então, se você ali não tivesse aquela intervenção específica no Distrito Federal, talvez o problema seria muito maior. Verdade. Olha só, deixar um abraço aqui. Eu comecei o programa, né? Estamos aqui com a advogada Natália Rubinelli. E é claro, né? Não poderia ser diferente, até, né, pela sintonia que o seu pai tem aqui no canal. Já apresentou programas aqui? Já apresentou programas. Já apresentou programas de entrevistas aqui. E eu lembrei aqui do Wagner Rubinelli. Mas é claro, tem também o irmão aqui da Natália, que é o Fernando Rubinelli, que hoje é secretário
do Serviços governo urbanos. Marcelo Oliveira, lá, secretário de Serviços Urbanos, lá em Mauá, e ele deixou uma mensagem aqui: boa tarde, Beza, saudações corintianas. Olha aí, um homem de bom gosto, né? Valeu, valeu, Fernando. Parabéns pela convidada, doutora Natália, ótima advogada, faz um excelente trabalho. E o irmão aqui, é claro, né, elogiando aqui. Ele é suspeito, né, Beza? É, especialista em direito. Ah, ele também disse que você é especialista em direito administrativo. Isso, eu trabalhei bastante também no poder público, né, mas o foco é no direito eleitoral, mas também atuo bastante no direito administrativo. Legal, deixa um abraço aqui ao meu querido Miguel Negri, nosso diretor, a Márcia Ribeiro. Boa tarde, doutora Natália. O Claudinho Monteiro, valeu, Claudinho, Claudinho muito Monteiro, obrigado. sou fã, vereador muito querido. Um abraço então aí para o vereador. Você sabe que nessa eu preciso voltar mais à Câmara de De Rio Grande. Rio Grande, né, de Mauá. Vamos voltar, vamos estar em sintonia com as câmaras municipais. O Milton Ferreira, boa noite, doutora Natália. A Maria Zaidan. Maria Zaidan é advogada. Advogada, muito atuante aqui na cidade de Santo André, uma amiga muito querida. Obrigada, Zaidan, pela participação. A doutora Zaidan também aqui de olho. E a Meire Terezinha também, deixou um abraço aqui para a Meire. Natália, doutora Natália, voltando então a essa questão da intervenção federal, foi prorrogada. Segue agora até fevereiro. Até fevereiro, não é? Isso. Pelo que você tem acompanhado, e como ela tem se desenrolado, porque ela foi acionada, agora, é claro, deve também estar acompanhando esse caminhar dessa intervenção, como é que vê a questão jurídica, tudo ok, tem caminhado dentro ali da sua conjuntura jurídica, Então, qual que é a sua leitura? Então, foi nomeado o decreto presidencial, ele nomeou um interventor, e esse interventor, se não me engano, Ricardo Garcia, ele que vai acompanhar mais de perto o decorrer das investigações, porque, como eu lhe falei, a gente precisa apurar. O presidente Lula, inclusive, em uma de suas reuniões, ele disse o seguinte, ele falou assim que as portas estavam intactas, ou seja, não houve... as pessoas não tinham sinais de que a porta tinha sido aberta de forma forçada. Exatamente. Então, o presidente disse o seguinte, não é possível, então alguém facilitou a entrada desses criminosos. Então, já começaram as investigações, o governador, ele foi afastado, porque mesmo que talvez não tenha participado ativamente, houve uma omissão, que a omissão também precisa ser responsabilizada. E as imagens estão aí, né? E as imagens estão aí, são imagens policiais tristes. Tomando água de coco, não, rodaram o mundo. Tirando foto com os golpistas, né? Assim, porque eu acho que ali eles estão, independente de questões ideológicas e partidárias, ali eles estão cumprindo um dever. Então, eles precisam se ater ao seu dever, né, ao seu cargo, e independente se eles votaram ou se eles não gostaram do resultado das eleições, o que precisa prevalecer é a vontade da maioria, do povo brasileiro, né? O que precisa prevalecer é a democracia. Com certeza, né? Não tenha dúvida, assinamos embaixo. Olha, ainda falando sobre essa questão aí né, a doutora Natália colocou aqui, né, a questão de investigar aí os financiadores. Vamos para o item 5, Gabriel. Temos um destaque. Não lembro qual que é a fonte que nós vamos usar, se é na Folha de São Paulo, se é no G1 da Globo, mas vamos dar um destaque desta tarde. Eu gosto sempre de colocar umas notícias, um momento sala de imprensa aqui, a da Folha de Pernambuco, olha lá. Assessor preso por financiar atos golpistas pediu intervenção federal em QG, no QG do Exército, durante expediente. Carlos Vitor de Carvalho era servidor do gabinete do deputado estadual Felipe Poubel, do PL, lá na Alerj, Rio de Janeiro, hein? Bolsonarista foi exonerado na quinta-feira, olha aí. Olha o cidadão aí com a bandeira do Brasil atrás, olha só. É o perfil, né? Olha lá, preso na última quinta-feira por financiar transporte que levava golpistas até Brasília nos atos terroristas do dia 8, ex-assessor do parlamentar do deputado estadual do Rio, Felipe Poubel, do PL, gravou vídeos na
porta do quartel, em Campo dos Goitacazes, durante o expediente na Alerj. Muito bem, pode voltar aqui, Gabriel. Olha, já até comentei aqui, a Natália, siga o dinheiro. E eu não tenho dúvida que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, o STF, os ministros, né, quem está investigando, a Polícia Federal, é aquele clássico do filme, né, de máfia. Quer descobrir o mandante, segue o dinheiro. Verdade. E é isso, né? Ônibus estão presos. Quem pagou aqueles ônibus, né? Sim. Quem financiou? Teve um rapaz, parece que veio não sei de onde, pagar o transporte dele, enfim. Porque uma ação daquele tamanho, né, com pessoas... Então, foi tudo muito organizado. Na porta de quartéis. Sim, foi tudo muito, muito bem organizado. Então, foi acertada essa decisão realmente de averiguar a origem disso, né? Porque... Sim. Agora, Natália, tem outro detalhe também, até pegando o gancho nessa matéria que nós estampamos aí na tela da Eco TV, que é a questão de parlamentares. Na sua avaliação, né? Falando dessa questão eleitoral, né? Então, nós temos parlamentares, né, pessoas que foram eleitas ali, né? Tem ali a chancela do seu poder público, só que agora, olha, né? Envolvidas com golpe, né? Com tentativas de golpes. Acredita que muitos desses parlamentares podem ser caçados ali, né? Acha que também isso deve acontecer, na sua opinião? Olha, porque há muitos parlamentares que incentivaram e vão chegar, já estão chegando, né? Já estão chegando. Sim. Eu acredito que eles precisam sim ser responsabilizados, Beza, porque é o seguinte, nós não estamos falando aqui de liberdade de expressão. Nós estamos falando aqui de democracia versus fascismo, versus terrorismo, pessoas criminosas que estão depredando prédios públicos, né, que estão participando de movimentos criminosos. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é um exemplo disso. Então, esses parlamentares, eles não podem se valer de nenhuma prerrogativa, de nenhuma... para achar que eles podem apoiar, por mais que eles sejam de partido X ou Y, eles não podem achar que eles podem sair por aí apoiando atos antidemocráticos, que colocam em xeque a nossa democracia. A nossa democracia, que é uma democracia que ainda é frágil, que nós precisamos lutar por ela constantemente. Então, nós não podemos deixar com que os parlamentares se achem no direito de apoiar e de incentivar essas pessoas, porque, enquanto parlamentares, eles representam uma parcela da população e eles podem instigar essas pessoas a continuarem esses movimentos, né? O que é um absurdo. Então, eu acho que eles precisam também, se acaso for comprovado que eles estão apoiando esses atos golpistas, eles precisam ser responsabilizados com o rigor da lei, sim. E até pegando o gancho no seu comentário aqui, na sua análise, que momento de misturar liberdade de expressão com crime, sim, manifestação garantida na Constituição com vandalismo, fizeram uma patuscada, uma bagunça, uma coisa muito... Né, para tentar chancelar essa aberração que nós acompanhamos, e as pessoas até hoje, aí, muitos parlamentares, é meu direito, é minha liberdade, sim, de expressão. A pessoa comete crime, incita o ódio, incita a violência, quando até homicídio, tivemos aí. Sim. Tivemos parlamentares que foram presos, porque gravaram vídeos, né, incentivando tentativa de atos violentos. Ou seja, as pessoas confundindo ali, sim, o direito à manifestação com o vandalismo. Exatamente, Beza. É muito triste isso. E o TSE, ele vem constantemente lutando contra também essa questão, né? O TSE, ele teve um papel muito importante nas últimas eleições, porque ele precisou aí também combater as fake news. A internet, ela faz isso, ela vai proliferando informação, efeito manada. As pessoas, hoje em dia, elas escrevem o que elas querem na internet, elas incentivam o ódio, elas incentivam atos violentos, e isso vai se tornando algo muito grande, né? Então, o TSE, na figura aí do presidente Alexandre de Moraes, ele é uma instituição muito importante,
que ela não apenas organiza as eleições, mas ela acompanha as eleições e ela tem um papel muito importante para fazer com que a nossa democracia seja assegurada. Muito bem, doutora Natália Rubinelli conosco aqui nesta noite, falando de direito eleitoral, falando também de intervenção federal, né, participando aqui conosco. Vamos agora para São Caetano. A doutora que é moradora de? Eu sou de Mauá. De Mauá. Dali Mauá. Cidade de Mauá. Nossa querida Mauá. Mas tem o costume de andar muito pelo ABC como um todo? Eu tenho um carinho Porque normalmente pelo quem ABC. mora no ABC está em Mauá, vai para Santo André, vai para São Bernardo. Sim, eu trabalhei vai pra durante Ribeirão. muito tempo aqui. Aqui. Eu gosto muito de Santo André, né? Eu tenho eu um também. carinho especial por Santo André. Eu trabalhei bastante aqui em Santo André também. E um carinho muito especial por Mauá, né? Porque o meu pai foi vereador por Mauá, a minha mãe e o meu irmão também, os 3. Então, a Mauá é a cidade do meu coração, né? Legal, que bacana. Dali Mauá. Mas olha, vamos para São Caetano? Só deixa eu... O meu plano de voo fugiu aqui. Só deixa eu voltar ao meu plano de voo. Vamos para o item 6, Gabriel. Item 6, olha só. Nós temos um vídeo aí do prefeito Auríquio falando sobre... Ele assinou um controle ali, um decreto de controle de despesas municipais. E no vídeo ele explica esse decreto no ponto. Acompanhe. Olha, hoje eu assinei um documento, um decreto municipal muito importante. Nós vivemos um momento de instabilidade econômica, pós-pandemia, a guerra na Europa, as mudanças de governo, tudo isso traz algum grau de insegurança para as finanças públicas. E esse decreto que nós assinamos hoje, já está publicado inclusive, ele é um decreto que controla e corta despesas da Prefeitura Municipal na ordem de 5,5%. Algo em torno de 80 a 85 milhões de reais que a gente deve ter como poupança preventiva ao longo de todo o ano de 2023. Foi com esse mecanismo que nós utilizamos em 2022 também um contingenciamento, este é o nome técnico desse procedimento, e que pudemos terminar o ano, que foi um ano difícil para a economia nacional, com equilíbrio nas contas públicas da cidade de São Caetano do Sul. Eu tenho não só orgulho como gestor público, mas também a responsabilidade de fazer esse tipo de procedimento, que garante qualidade do investimento público para o morador de São Caetano do Sul. Muito bem, então aí o prefeito Auríquio, José Auríquio, de São Caetano, falando aí sobre esse decreto equilíbrio. Eu gosto dessa palavra, viu, Natália? Equilíbrio fiscal, equilíbrio para a vida como um todo, não é? É verdade. Acho que a vida temos que ter equilíbrio. Equilíbrio sempre. Para finalizar São Caetano, estamos em mês de férias, fazendo sol nos últimos dias, ainda bem, né? Ainda bem, deu um solzinho. Começamos um janeiro estranho, com frio, né? O frio. Coisa de casaco aí no dia 4 de janeiro. Eu falei, nossa, será que mudaram as estações? Como diz a música do Legião Urbana? Não, mas agora voltamos à normalidade. E nesses dias de calor, olha só, vou dar um destaque de lazer em São Caetano, hein? O chafariz. Chafariz interativo, Gabriel, item 7. Um destaque aqui do lazer, de lazer em São Caetano. Uma delícia, né? Até eu brinquei a última vez. É um entretenimento bom para toda a família, não só para mim, mas como você pode ver, vive lotado. Se tornou o point de São Caetano. Eu te garanto que isso trouxe uma grande alegria para a população. Ah, que legal, hein? Nossa, até eu fico com vontade. Sim. Se estiver fazendo matéria em São Caetano, olha, vou já andar com uma bermuda aí na mochila. Você está lá em São Caetano fazendo matéria. Põe na tela de novo, Gabriel. Vamos admirar aqui. Olha que bacana, hein? E olha como a população abraça. Olha lá, criançada, fazendo a festa. Imagina um dia de calor, um sábado, você ter um espaço como esse. Olha lá, né? A família aproveitando. É uma delícia mesmo, hein? Que legal. Eu sou fã de água, viu? Tudo que tem água, eu... É bom. Tem a minha alegria, tem a minha diversão. Olha lá que bacana. Então isso aí é o chafariz. Chafariz interativo. Eu tinha anotado o endereço? Depois eu passo o endereço exatamente do chafariz, hein, Gabriel? Fico devendo aqui. Não sei, acho que nesse vídeo passava, não é? Nosso GC acabou tampando, mas olha,
Depois divulgamos melhor aí o chafariz interativo, é bem no centro de São Caetano do Sul. Vamos agora a um rápido intervalo, 2 minutos. 2 minutos, não sai daí, já voltamos. Sabe onde o novo Rio Pinheiros renasce? Renasce na casa da Dona Irene, que agora recebe a família com orgulho. Renasce na saúde das crianças, em cada cesto de lixo. Através desta gigante obra social e ambiental da Sabesp, renasce a saúde, a dignidade e a consciência. Renasce em cada um de nós. O novo Rio Pinheiros é uma conquista de todos nós. Vamos juntos cuidar. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. O Grupo Lara, desde 1965, presente em vários lugares, caminha com inovação e tecnologia, atuando em segmentos estratégicos e apresentando soluções para os maiores desafios da humanidade. Com a destinação correta dos resíduos, contribuindo com o meio ambiente. A Lara tem sede em São Paulo, com operação e gerenciamento de resíduos, bem como nas filiais em Minas Gerais, que também impulsionam o mesmo controle de segurança ambiental. No Espírito Santo, com a CTR-VV e a CTR-CI, aliada aos mais modernos recursos na operação de aterro. No Rio de Janeiro, com a TTL e a Tecnosol, responsabilidade e entrega na prestação de serviços. E expandindo fronteiras, com o que há de mais moderno, operando na Índia com Antony Lara. O Grupo Lara está presente também no tratamento de água e esgoto. A ANE garante qualidade de água e de vida para 137 mil pessoas na Paraíba. O grupo também contribui para melhorar a saúde pública com a Biovec, que tem sede em São Paulo, focada na vigilância e controle de mosquitos transmissores da dengue, chikungunya, febre amarela, zika e malária. E melhorando a segurança pública com iluminação. A Ilumitec, presente em vários municípios, cumpre a missão de iluminar os caminhos da população através da mais avançada tecnologia, que gera economia de energia e o bem-estar da sociedade. Em cada uma dessas empresas, histórias e realizações de funcionários que compartilham dos mesmos valores: ética, profissionalismo, sustentabilidade, responsabilidade e respeito. É o Grupo Lara, cuidando do seu futuro no presente. Não falei que era bem rápido, já estamos de volta aqui ecoando as 7 cidades do ABC, hoje com a advogada especialista em direito eleitoral, Natália Rubinelli. Deixar um abraço à minha querida professora Valéria Fátima, lá de São Paulo, que está acompanhando, sempre dando um apoio moral aqui pelas redes sociais, aqui do nosso canal. Lembrando, hein? Canal 8 da Vivo, canal 9 da Claronet, em toda a região do Grande ABC, aqui nas 7 cidades. Natália, fala agora, voltar a falar um pouco dessa questão do TSE, mas puxando as últimas eleições. Ontem, né? Você olha, parece que foi ontem, aí estávamos Verdade. naquele clima de eleição, né? E tudo que nós acompanhamos. E as urnas, né? Essa contestação das urnas, que inclusive, fazendo um gancho aqui quando você comentou dos atos golpistas, os atos antidemocráticos, tem ali as pessoas que estão atacando a democracia, tem no seu argumento, tem na sua fala, que as urnas não foram comprovadas, a veracidade das urnas, a legitimidade das urnas. Como é que você avalia esse momento, esse questionamento às urnas eletrônicas? E, é claro, dentro desse seu conhecimento, né, dentro da sua especialidade no direito eleitoral.
Então, Beza, até é interessante você falar a respeito das urnas eleitorais, porque eu sou uma defensora das urnas eleitorais. Eu acredito que ela representa a nossa democracia, ela inclusive ela é exemplo lá fora. O nosso processo eleitoral, ele é visto com bons olhos, porque nunca houve de fato nenhum indício de fraude, efetivamente, né? O que nós tivemos aí foram teorias da conspiração, foram fake news de pessoas mal intencionadas que querem desrespeitar a nossa democracia, porque as urnas eleitorais, elas detêm uma segurança muito grande. Elas têm uma auditoria, elas passam por uma auditoria do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, ela passa por testes que são acompanhados pelos TREs. Então, o TSE, o tempo todo, ele está acompanhando para saber se essas urnas, elas estão aptas a participar do processo eleitoral no dia das eleições. O próprio eleitor também, ele pode, através do boletim de urna, ele pode confrontar para saber se realmente aqueles votos daquela urna eleitoral foram de fato computados. Então, existem inúmeras maneiras de você verificar a veracidade dessas urnas eleitorais. E o que é muito engraçado é que a pessoa que começou a trazer essa questão aí da veracidade ou não das urnas eleitorais foi uma pessoa, o nosso antigo presidente, e que ele sempre foi eleito através da urna eleitoral. Né? E o engraçado também é que ele esperou após o segundo turno, quando ele não foi eleito, para contestar a urna eleitoral, porque no primeiro turno, quando pessoas, deputados, pessoas que apoiaram o antigo presidente, aí as urnas não foram contestadas, né? Elas só foram contestadas quando ele viu que ele não logrou êxito na sua candidatura. Verdade. Lamentável, né? Lamentável. E assim, agora, eu confesso que quando acompanhando, né? E as pessoas abraçando, né? Muitas pessoas abraçaram essa fake news, né? Abraçaram de uma maneira muito... Né? Não dá nem para descrever, né? Nem comentar, mas de uma maneira muito fanática, né? Muito fanática, porque se você for ver, Beza, o TSE, ele precisou tratar dessa questão das fake news, que a gente sabe que hoje em dia as notícias, elas voam, independente se são verdadeiras ou não. O TSE também, ele edita as resoluções que vão fazer valer durante o processo eleitoral. E o TSE acompanha também todo o processo eleitoral. Então, o ministro Alexandre de Moraes, hoje presidente do TSE também, ele teve uma postura que eu admiro muito. Eu acho que ele está sempre... ele não se deixa intimidar, né, com esses atos extremistas, com esses atos golpistas. E ele, ao meu ver, ele tem tomado aí atitudes acertadas em prol da democracia. Muito bem, a advogada Natália Rubinelli conosco aqui nessa noite, falando aqui sobre, né, direito eleitoral. Direito eleitoral, tão importante, né? Tão importante, principalmente nesse momento de defesa. Sim. Né? De defesa da nossa democracia, né? Então, realmente é um saber que está, né, na linha de frente. Vamos falar agora de Santo André? Vamos, Johnny, para Santo André no ponto? E eu começo falando de Santo André. Olha só, o COI, vamos falar do COI? Vamos para o item 14. Johnny, pode ser? Item 14, o prefeito Paulo Serra, ele apresentou o COI, que é o Centro de Operações Integradas, que, aliás, já fizemos matéria no COI, já participamos de coletiva lá, e tem esse vídeo do prefeito falando, explicando este Centro de Operações. Acompanhe. Nós estamos aqui no Centro de Operações Integradas, o nosso COI de Santo André. É um equipamento que talvez muita gente que está em casa nem sabe que a cidade conta. A gente inaugurou lá em 2018 e ele tem ajudado muito. Vocês têm visto as notícias aí, não só na questão de segurança pública, muitos flagrantes, muitas prisões a gente tem efetuado a partir da atuação do COI, mas também na questão do atendimento do SAMU, que tem reduzido o tempo de atendimento, e na mobilidade urbana. Então nós vamos mostrar um pouco do que é esse centro que fica aqui no 3º andar da prefeitura. A gente triplicou o número de câmeras de monitoramento da cidade, por isso eu quero mostrar para vocês. Então aqui é a questão semafórica,
né? Vocês estão vendo aqui os principais corredores da cidade que são monitorados, então a gente pode regular os semáforos para uma maior mobilidade do tráfego na nossa cidade. Aí a gente vem aqui, passa pela questão do transporte público, que também é monitorado, o tempo de ônibus, o tempo que os ônibus demoram muitas vezes para chegar nos pontos de parada da cidade. Aqui, todo o controle semafórico, e esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, o pessoal do SAMU está trabalhando, tá? E aqui todo o controle também semafórico, de mobilidade urbana. E aqui do outro lado, a gente vai mostrar para vocês, ficam a Defesa Civil e a Segurança. Ó, vem cá. Aqui todo o mapa, né, da nossa Defesa Civil. Então, a gente tem um centro de monitoramento também da Defesa Civil que a gente inaugurou. A cidade está preparada para esse atendimento nessa época de chuva, e aqui a gente consegue fazer também a previsão para preparar a cidade caso tenha, né, alguma ocorrência nesse sentido. Toda a questão da segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e GCM, que tem a nossa muralha inteligente de segurança, que fica aqui instalada no norte, e todas as câmeras de toda a cidade, na guarda municipal, 24 horas, 7 dias por semana, em parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Então, um grande centro de operações, e as meninas e meninos do SAMU trabalhando também ativamente. Eles aproveitam dessas imagens que estão aqui para também o nosso atendimento de urgência do SAMU chegar mais rápido ao local das ocorrências. Então, dividir com vocês um pouco desse equipamento que a cidade já conta, mas que eu tenho certeza muita gente não conhece. A gente está ampliando para a gente ter um dos melhores COI, um dos melhores monitoramentos das grandes cidades do Brasil, que está aqui em Santo André, coisa boa, coisa que traz mais qualidade de vida para a gente. Valeu, um abraço! Muito bem, então é o prefeito de Santo André, Paulo Serra, é a segurança pública, tecnologia em destaque aqui nesta noite, e cada vez mais importante, realmente nós acompanhamos, sempre tem aqui, divulgamos prisões, ações da segurança pública que se deram, foram concluídas através das câmeras de monitoramento de todo esse serviço de inteligência. Então, realmente, não dá para pensar segurança pública sem essa inteligência, né? É muito importante. Até voltando para o assunto que nós comentamos dos atos golpistas, sim, o Fantástico, né, fez um Fantástico espetacular, né, sobre o assunto. A equipe teve acesso aos vídeos que estavam ali em alguns policiais da segurança ali do Planalto, não é isso? Sim. Então ali você vê as imagens, realmente uma massa, muitas pessoas e poucos ali, 50, 40, né, naquela invasão. Então, a importância da tecnologia para monitorar. Aliás, até as imagens que nós vimos agora, né? Sim. As pessoas estão sendo presas através das imagens. Ali, né, que já está em mãos da Polícia Federal. Isso aí. Eu penso, Natália, que a polícia ela tem um tabuleiro aqui, né? Tem todas as peças, já está tudo na mão dela. Ela só está encaixando e fazendo as ações. Eu tenho essa visão, porque olha, pelo que estou acompanhando, né, já está dado. Você já... Eu acho que quem financiou, tem tudo na mão ali já. Né? Sim, acredito que você tem que... Só vai ligando os pontos e... Ligar os pontos, acredito que eles já têm uma noção do que pode ter acontecido, né? Sempre respeitando o contraditório, ampla defesa, agora também dá oportunidade aí para que os envolvidos possam se manifestar, para a gente saber realmente quem estava à frente do ocorrido. Exatamente. Falando agora da nossa OAB de Santo André. Vamos. Comissão de Direito? Direito Eleitoral. Na verdade, eu estou... É a sua primeira vez na comissão? Eu já participava da comissão, eu participo da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, ok. Né, do estado de São Paulo como um todo, e agora eu também estou participando aqui em Santo André. Inclusive, deixar um abraço aí para todos da subseção de Santo André, né, na figura do nosso presidente, da Dominichelli. E é muito importante, nós tivemos aí as últimas eleições em 2022, e a comissão ela é um momento em que os advogados que têm mais afinidade com o direito eleitoral, eles podem conversar sobre as leis eleitorais, podem
podem escrever artigos, né? A gente está com um projeto aí bastante bacana, também o atual presidente, o Pedro Calado, de trazer palestrantes, pessoas aí que gostam também do direito eleitoral, para que os advogados, enfim, também possam ter contato com essa área do direito, que ainda ela já está sendo mais atuante, mas ainda tem muita gente que inclusive as universidades, elas colocaram agora na grade também o direito eleitoral. Ah, não tinha? Não tinha. Então, é uma área que vem crescendo. Então, é muito interessante. A OAB de Santo André, ela tem feito um trabalho muito bacana, essa gestão. Existem aí comissões muito interessantes em que o advogado pode participar. E fica a dica aí para você, advogado, também participar. O OAB de Santo André está de portas abertas, com certeza. Bacana. Deixar um abraço realmente aqui para a OAB de Santo André. Eu sou fã, né, do trabalho da OAB. Aliás, fã da advocacia, né? Sim. Eu sempre comento, é tão importante uma eleição da OAB que todo mundo comenta, né? Quando tem eleição na OAB é bastante movimentado. A sociedade toda comenta devido até a esse... Eu acho que a OAB tem um olhar da cidadania, né? Um olhar cidadão. Né, que o advogado pode falar de vários assuntos, né, dentro da lei, né? Então, a OAB presta serviços, né? Pode prestar muitos serviços à sociedade, né? Essa que é a verdade. A OAB, ela é muito importante, né? Tanto até para acompanhar, como eu havia dito, a veracidade das urnas, o processo eleitoral como um todo. O advogado, ele é essencial à administração da justiça. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito eu acho importantíssimo o papel do advogado. Em todas as esferas, em todos os momentos, e principalmente nesse momento aí em que nós estamos vivendo de instabilidade política. Muito bem, olha só, vamos agora para Diadema, Johnny. Dar um destaque em Diadema, a mudança no transporte público lá em Diadema, e nós temos um vídeo meio, não sei se é TikTok, é isso? Enfim, tem um vídeo mais ilustrativo, mas falando dessa mudança, do valor da integração. Item 15, Johnny, está no ponto? Eu acho que é o 15. Pode soltar. 15 é Mauá, então tudo bem, sem problema. Então vamos para Mauá. Depois eu comento conforme o GC, não tem problema. Estou muito feliz porque nem quando eu passava no convênio, eu não sabia que referente à higienização bucal que poderia prejudicar a gestação, até mesmo a saúde do bebê. Eu gostaria de agradecer porque o projeto está ensinando como a gente deve cuidar da nossa higiene bucal. Estou aqui para parabenizar o programa. O prefeito sempre presente na administração, preocupado com as mães e com as crianças que estão para chegar. Quero convidar você, gestante, para participar do nosso programa Mãe Mauaense. A nossa entrega dos nossos kits de saúde bucal. Contém uma escova de dente, pasta dental e fio dental. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Sara, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? bem? Bem, graças a Deus. Nós estamos lançando hoje o programa Mauá Sorridente, entregando kit para você. É fundamental para que nós possamos humanizar, para que nós tenhamos mais qualidade, para atender as mães e as crianças na nossa cidade. Com certeza será um sucesso e nós iremos cada vez mais trabalhar para melhorar a qualidade de vida das mamães e das crianças que estão chegando aí na nossa cidade. É o nosso governo trabalhando por você. Muito bem, então Mauá em destaque. Mauá, que é a cidade aqui da nossa convidada, cidade aqui da advogada Natália. Nasceu em Mauá? Nasci em São Bernardo. Ah, nasceu em São Bernardo. Então, DNA batateira, não é isso? Batateira. Gosto de Santo André, trabalhei muitos anos em Santo André, moro atualmente em Mauá e nasci em São Bernardo. Então, eu sou da região da ABC Paulista, uma cidadã como um todo, do Grande ABC. Muito bem. Olha, vamos mais um destaque para terminar aqui em ritmo de bate-papo, Johnny. Vamos falar de futebol, não é isso? Vamos fechar com o futebol como último destaque e terminamos aqui em ritmo de conversa. Gosta de futebol? Gosto de futebol, inclusive lá em casa não teve democracia. Nesse caso não teve democracia, corintiana. Tive que me tornar corintiana. Que legal, né? Salve, salve Corinthians, que bacana. Uma família de bom gosto. Sim. Que legal. Muito bem. Mas olha, aqui no nosso programa nós temos o nosso querido Henrique Eck que tem comentado, aliás, vamos voltar com um programa de esporte destacando o futebol, principalmente o futebol do ABC, os times do ABC. Mas aguardem, cenas dos próximos capítulos.
Mas vamos então ao vídeo do IEC, Johnny, falando da rodada deste final de semana do Paulistão. Paulistão 2022. Após uma rodada do Campeonato Paulista cheia de empates, quem é o líder é o Ramalhão. O Sport Clube Santo André venceu a sua segunda partida nesta temporada no Campeonato Paulista, foi até Araraquara, fora de casa, e conseguiu o triunfo em cima da Ferroviária de virada. E o Ramalhão é o novo líder do Campeonato Paulista. E outra, é a única equipe que venceu 2 jogos nessas 3 primeiras rodadas. Então, o início de campeonato do Santo André é muito bom, mas não vamos falar só disso não, porque teve outros jogos, os times grandes estão dando uma vacilada, todos empataram. O Corinthians jogou no sábado e empatou em 0-0 com o Corinthians de Limeira. Já o São Paulo enfrentou o Palmeiras, ou melhor, o Palmeiras enfrentou o São Paulo por conta que esse jogo foi no Allianz Parque e o resultado, adivinha? Outro 0-0. O grande que jogou aqui no ABC neste final de semana foi o Santos. Veio até São Bernardo do Campo, enfrentou o São Bernardo Futebol Clube, enfrentou o Tigre e saiu com um empate em 1-1 num público de mais de 4.800 pessoas. O Santos saiu atrás após esse belo gol do Christian e no finalzinho do jogo um gol contra do Matheus Cristiano deu números finais à partida. Para resumir, Santo André vence, é líder, única equipe com duas vitórias na competição. Os grandes precisam se reabilitar. O São Bernardo bem é o vice-líder mesmo com empate sobre o Santos. Na sexta-feira eu tô de volta, trazendo tudo o que vai acontecer na próxima rodada do Paulistão. Muito bem, nosso querido Henrique Eck, olha, Ramalhão líder, é isso? Que legal, hein? Dali Santo André, liderando aí o Campeonato Paulista. Que bacana, hein? Natália, estamos caminhando aqui para os minutos finais. Eu sempre gosto de deixar um tema livre aqui, né? Vamos manter aqui o ritmo de entrevista. Teve algum assunto que o jornalista que vos fala não tocou aqui da questão do direito eleitoral e você gostaria de ressaltar aqui? Eu acredito que não. Acredito que é um tema, como eu havia lhe dito, que tem ganhado bastante destaque. Eu agradeço imensamente o convite, o seu carisma. E um programa delicioso de participar e fico à disposição também sempre, inclusive ano que vem teremos novamente eleições. Verdade, vamos falar muito vai ter bastante assunto aí para a gente abordar. E aí na região do ABC também as eleições municipais elas são sempre muito acaloradas e vamos aí, se Deus quiser, acompanhar também as próximas notícias do Brasil, que seja possível aí que a gente consiga ter um momento de paz, né? Um 2023 de paz, de união, que a gente consiga superar as nossas diferenças, que a gente consiga pensar diferente, mas ao mesmo tempo conseguir conviver todo mundo em harmonia, não é verdade? Verdade. É o que precisamos. Sim. Olha, eu vou terminar aqui com a intervenção do Emerson Bugui. E ele colocou aqui, olha, sabemos que o município de Mauá nunca teve uma mulher como prefeita, eleita pelo voto direto. Né? Aí ele coloca aqui, a gestão do então atual prefeito Marcelo Oliveira, ele fala que está realizando um bom trabalho, assim como o seu irmão, o irmão da nossa convidada, que é secretário de Serviços Urbanos de Mauá. E ele fala aqui, assim como seu irmão e seu pai. Sim. E ele diz aqui, ele faz uma pergunta, que eu vou transmitir agora, o Emerson. Passa pela sua cabeça um dia ser candidata? Entrar na política? Passa pela sua cabeça um dia ser política, né? Ser candidata lá em Mauá, vereadora? Vai saber, né? Agradeço, Emerson, agradeço demais pelo visto você ter um carinho pela minha família. Então, fico muito feliz, eu fico muito contente quando eu vejo que as pessoas têm carinho, porque quando as pessoas gostam do meu pai, eu sinto que é como se gostasse de mim também, né? Do meu irmão, enfim. E da minha mãe também, que foi vereadora. Então, assim, o meu pai já foi vereador na cidade de Mauá, a Cássia Rubinelli também, a minha mãe, o Fernando. Então, assim, nós temos, graças a Deus, a cidade de Mauá, ela sempre
gostou muito do trabalho da família, né? Assim, nunca diga nunca, né? No momento eu estou como advogada eleitoralista, né? Fico ali também ajudando nas questões eleitorais, o Wagner, o Fernando, a Cássia. Mas confesso, gosto muito de política, mas bom, não está nos meus planos no momento, Emerson, mas vai que... nunca se sabe, né? Muito mas bem. Obrigada pelo carinho. Que legal, que bacana. Valeu, Emerson. Um abraço aqui para o Emerson e a todos que nos acompanharam. Natália, muito obrigado. Obrigada, Beza. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. Já fica combinado, hein? ABC, boa semana. Estamos só começando, hein? Segunda-feira, começando os trabalhos. Nos vemos amanhã. Aquele abraço. Valeu. Valeu.